Olá, pessoal, boa tarde. Mais uma live aqui da Connect Solutions, junto com a Louane Ribeiro, continuando aí o assunto sobre o formulário I9. Lô, obrigada mais uma vez para estar aí com a gente nessas lives. E eu vou fazer rapidinho só um recap, né? Para quem não assistiu, não teve oportunidade de assistir, de repente quer acessar as lives anteriores, assim o pessoal sabe sobre o que a gente já comentou aqui sobre o formulário I9. Na primeira live, a gente falou sobre como evitar as multas, né? Então, como preencher, como fazer a verificação em até 3 dias, né? Como guardar essa documentação, né? 3 anos, né? A partir da data de admissão desse funcionário, até 1 ano depois da demissão. Enfim, e que é uma boa prática a gente, de vez em quando, revisitar os nossos documentos e fazer uma auditoria interna para ver se está tudo certinho. Na segunda live, a gente falou sobre penalidades, né? Se a gente não faz tudo certinho e recebe a visita de uma auditoria externa, o que a gente pode, enfim, incorrer aí de penalidades. Então, a gente falou de como que é calculado, né, como se preparar para essas auditorias e que é importante estabelecer políticas. Então, a gente falou bastante do lado da empresa, né, o que a empresa tem que fazer, o que a empresa tem que comply com esse formulário I9. E hoje a gente vem fechar essa série de 3 lives sobre o I9, falando sobre a proteção destes trabalhadores, né? Como que a gente protege esses trabalhadores legalmente? Lô, a palavra é sua mais uma vez. Então, boa tarde, mais uma vez agradeço muito pelo convite, por estar aqui e poder compartilhar um pouquinho dessas informações, né? Retomando o fato de que a gente tem visto muito receio com a nova administração, então é muito importante ter eventos como esse para a gente usar o lado preventivo do direito e usar a informação em nosso favor, né? Então, hoje, o tema é proteção legal para os colaboradores, os trabalhadores, né? Então, eu quero abordar aqui como o cumprimento da I9, essas boas práticas imigratórias também podem impulsionar o crescimento da sua empresa. Como você pode proteger a sua empresa e os seus colaboradores dessas multas imigratórias que a gente mencionou, né, na live anterior. E, então, without further ado, qual é o primeiro ponto que eu gostaria de recomendar, né? Uma elaboração de políticas internas bem claras, que elas possam ser compartilhadas de uma forma bem eficaz, bem eficiente com todos os colaboradores da sua empresa, não importa se é somente um novo colaborador ou se são vários, né? De forma que eles também tenham uma cópia desse documento, que eles assinem esse documento, porque a gente precisa que eles tomem ciência, que eles tomem conhecimento de quais são as diretrizes da empresa, né? Como é que vai funcionar esse dia a dia na empresa. E o ideal é que esse documento, essa entrega desse documento e a ciência desse colaborador seja registrada e arquivada de uma forma organizada pelo RH da sua empresa, porque isso vai construir um ambiente de trabalho muito mais saudável e vai deixar uma conformidade aí com regulamentos, inclusive os regulamentos locais que são usados para construir essas políticas, né? Outro ponto, que aí vai ser a terceira vez que eu menciono nas lives, mas é porque, de fato, corrobora para várias proteções, né, que é manter os seus arquivos internos completos, quer seja de forma digital ou impressa, né? Lembrando que ter uma pasta individual ou individualizada por colaborador seria essencial.
E o que eu preciso ter nessas pastas, né? Eu preciso manter os dados pessoais desses colaboradores sempre atualizados, então endereço, telefone, contato de emergência, porque isso conecta com vários outros pontos, inclusive de direito laboral e imigratório, porque dentro do imigratório a gente tem que manter o endereço das pessoas que a gente traz para os Estados Unidos, estão sob a responsabilidade da empresa, sempre atualizados, tá? Existe um formulário para isso, e hoje é possível fazer isso online também, né? Via o MyUSCIS. Outro ponto importante, além de manter essas atualizações dos dados pessoais, seria ter um controle de datas relevantes. Então, assim, não só o aniversário, né, a data de nascimento, aniversário desse colaborador, mas também se ele veio com visto, quais as datas importantes de 94 dessa pessoa, do próprio visto válido, se ela precisar viajar, quer seja por uma questão pessoal ou pela empresa, se essa pessoa tem passaporte, se esse passaporte está válido e em compliance aí com os regulamentos vigentes, né? E se essa pessoa atualizou um desses documentos, ter uma cópia, né, dessa documentação. Outro ponto, a permanência dessa pessoa no país vai refletir no I-9 Verification. Então, se forem necessários uma revalidação, um novo I-9 Verification para essa pessoa, isso precisa ter um controle, né, para que a empresa e o RH da empresa não percam esses prazos. A USCIS mantém um direcionamento, uma diretriz para a realização de I-9 Verification em casos especiais, excepcionais. Então, quando as pessoas têm TP, quando elas têm data, quando elas têm alguns tipos de autorização de distância aqui, mas que não são dependentes de renovações de cada governo ali para abraçar essas comunidades, essas nacionalidades, eles têm instruções específicas para quando revalidar ou refazer o I-9 Verification nesses casos, certo? Outra recomendação é ter nessas pastas os treinamentos realizados por essas pessoas, as certificações que elas têm, para mostrar, né, a compatibilidade dos cargos, a competência dessas pessoas e que essas pessoas estão prestando um serviço especializado, treinado, especialmente quando relacionado a um visto, né, imigratório. Título, cargo, descrição de cargo, carga horária, tudo isso também precisa estar alinhado desde do que foi o job position ali durante o processo de seleção dessas pessoas, né, até a admissão delas e se houver um crescimento ali de cargo, se ela foi promovida e etc., tudo isso é relevante e precisa ser mantido nessa pasta. Muito bem. Outro ponto seria um cuidado em casos de contratações por 1099. Então, sim, existem muitas formas de se ter um outsourced, né, ou company ou employee, mas é muito importante entender como é que essa prática está sendo realizada. Por quê? Quando eu estou chegando nos Estados Unidos, é até recomendável ter outsourced companies nos dando assistência, por quê? Para navegar por complexidades, né? Aqui a gente tem regulamentos muito específicos, às vezes por condado, às vezes por estado. Então, ter uma assistência local e especializada é muito recomendável nesse início. Mas usar o 1099, esse recurso, de forma ou mista ou para empresas de uma pessoa só que, na verdade, estão prestando serviço, né, que elas
Em outro cenário seria um W2, isso pode ser prejudicial para esse colaborador, né, que está exposto aí a questões fiscais e migratórias, dependendo desse cenário, e para a empresa, certo? Outro ponto importante aqui de recomendação seria que a sua equipe de RH esteja muito bem preparada para lidar com todos esses pontos, né? Esses arquivos, essa manutenção de dados do seu colaborador, essa compreensão de quando fazer o I-9 novamente, de quando fazer uma correção a esses documentos, aos treinamentos, a essa coerência ali da vaga ofertada com os cargos, com, inclusive, as promoções desses colaboradores, né? Ter essa equipe muito bem preparada pode ser um fator de proteção muito grande, inclusive, para os seus colaboradores, né? E quando o colaborador está protegido, está bem, a empresa também tem muito menos risco, né, de ter uma ação judicial ou de ter uma baixa produtividade, né, e até mesmo que a gente comentou em outras lives sobre a repercussão da imagem da marca, da empresa. Outro ponto que eu gostaria de mencionar aqui é que, em geral, as auditorias elas podem ser originadas por denúncia, né? Então, às vezes concorrentes, às vezes vizinhos, enfim. Podem ser por ações pontuais de agências governamentais, então eles verificaram uma trend aí, uma série de ações numa região, e aí eles podem especificamente querer verificar, né, a real recorrência de certos fatores. Podem ser pelas agências antifraude, então muitas agências, como a USCIS, têm um setor antifraude, o NVC, e eles são fomentados por próprias taxas governamentais, e eles verificam essas petições de trabalho aplicadas e podem fazer visitas, né, a essas empresas que são petitioners. Ou podem ser por inconsistências apresentadas em alguns documentos federais, e aí uma espécie de malha fina, né, alguma coisa assim pode acontecer, mas isso é mais raro, já que as agências são independentes, né, e normalmente a gente tem a garantia de confidencialidade, especialmente no âmbito migratório, nesse sentido. Por fim, né, eu quero deixar aqui mais uma recomendação, que é: tenha profissionais ao seu lado que conheçam os principais tipos de vistos e seus critérios, porque isso vai te ajudar a manter essas boas práticas nesse momento, aí, nesses tempos de muita pressão e incerteza trazido pelo novo governo. Excelente, Lô. Eu acho que, assim, te ouvindo em toda essa perspectiva do I9, né, e como especialista de RH, né, a gente acaba observando e olhando de uma forma mais no controle, né, porque muitas empresas fazem o seguinte: a gente faz o I9 do funcionário, que ele chega, a gente verifica e a gente guarda, né, e a gente guarda. E aí, só que isso pode mudar, principalmente se ele tem um status, que ele tem um visa, né, que ele tem uma permissão de trabalho, que tem uma validade, né? Então, é importante a gente estabelecer uma rotina de verificação e até um controle, né? Do tipo, a Danila que tem um L1, esse L1 vence daqui 1 ano, essa permissão de trabalho vence daqui 1 ano, né? E como a gente revalida isso, até também para evitar. E isso é um recado aí para as áreas, talvez, de RH das empresas que expatriam, né, seus funcionários, disso tudo está em dia, do formulário do I-94,
para que enfim, o vencimento desses vistos sejam tratados também com devida segurança para as renovações, né? Que a gente não tenha aí nenhum, nesse caminho, nenhum contratempo, né? Eu tenho dito isso porque tenho visto alguns casos, né, de vistos que estão para vencer e as empresas entram atrasados, e aí a gente tem uma série de problemas, né, com o funcionário aqui que ele não pode continuar trabalhando aqui, ele tem que voltar para o país, enfim, impacta a família, e é o que a Lô falou, né? Se a gente protege, a gente tem isso controlado, a gente está preservando, né, a produtividade, preservando a calma desse funcionário, porque a pior coisa é você falar, meu Deus, meu visto venceu, e o que eu faço agora? Ter que sair correndo. Enfim, então, para os RHs aí, que a gente trabalha muito junto com o RH do Brasil, com os gestores daqui, para a gente ter esse controle aí, enfim, certinho, para que a gente possa refazer as renovações, fazer as auditorias e estar com a documentação toda certinha. Né? Foi ótimo, Lô, assim, eu aprendi um monte, não sabia tudo, agora sei mais um pouquinho sobre o formulário I9. Mas eu queria deixar um convite, eu não sei se eu consigo compartilhar a tela, deixa eu ver. Deixa eu ver se eu consigo. Enquanto você faz isso, eu quero aproveitar para agradecer mais uma vez e fico muito feliz que a informação tenha sido aí esclarecedora de alguma forma. Foi muito, Lô. Então, vendo aí a tela, eu queria deixar aqui um convite, né? Porque a gente falou tanta coisa, né, Lô, sobre o formulário I9, só que a gente só deu, assim, né, um scratch na superfície. Então, a gente está aqui, ó, preparando para vocês, né, um webinar para a gente falar da conformidade com o formulário I9, e aí vai dar tempo da gente discutir, da gente entrar nas perguntas, detalhar ainda mais, né? Então, a Lô vai trazer, enfim, ela falou dessas informações no âmbito superficial, mas nesse webinar a gente vai entrar nos detalhes, né, Lô? Com certeza, vai ser uma oportunidade muito legal, inclusive, de ouvir as principais dúvidas, né? Uhum. Então, pessoal, põe na agenda no dia 10 de março, às 5 da tarde, né, aqui do Easter Time, e às 7 da noite do Brasil, a gente volta com a Loane e a gente aprofunda aí ainda mais nesse assunto do formulário I9. Lô, obrigada mais uma vez, muito bom ter você aqui comigo, e a gente vai se falando. Eu quem agradeço. Ótimo dia para todos. Ótimo dia, até mais.